Marcos se mudou numa terça-feira chuvosa, daquelas em que a cidade parece mais silenciosa do que o normal. O prédio não tinha nada de especial. Não era bonito, não era feio, era apenas comum demais. Fachada antiga, pintura levemente desgastada, corredores compridos que pareciam maiores por dentro do que o prédio aparentava por fora. O porteiro era discreto, educado, falava pouco e sorria de um jeito que não revelava nada. O prédio é tranquilo, o senhor vai gostar. E Marcos realmente queria tranquilidade. Depois de um divórcio desgastante e meses dormindo mal, o que ele mais desejava era silêncio. No primeiro dia, subiu com caixas, arrastou móveis, fez barulho sem se preocupar. Ninguém reclamou. Nenhuma porta abriu. Nenhuma voz surgiu do corredor. Nenhum vizinho curioso apareceu para dar boas-vindas. Ele achou estranho, mas confortável. Parecia o tipo de lugar onde ninguém se mete na vida de ninguém. E naquele momento, isso parecia perfeito. Na primeira noite, Marcos demorou a dormir. Não por barulho, mas pelo silêncio. Era um silêncio diferente, pesado demais para um prédio com tantos apartamentos. Ele ficou deitado, olhando para o teto, tentando se acostumar com o novo ambiente. Foi quando escutou o elevador. O som do motor subindo lentamente, depois parando, a porta abrindo, alguns segundos de pausa, a porta fechando, o elevador descendo novamente. Aquilo se repetiu várias vezes durante a madrugada. Subia, parava, abria, fechava, descia. Mas Marcos não ouvia o que deveria acompanhar aquele som. Não ouvia passos, não ouvia portas abrindo, não ouvia vozes no corredor. Era como se o elevador estivesse funcionando sozinho. Ele pensou que talvez o isolamento acústico do prédio fosse muito bom, ou que os moradores fossem extremamente silenciosos. Virou para o lado e tentou ignorar. Mas cada vez que o elevador parava no seu andar, ele prendia a respiração, esperando ouvir alguém passar. Nunca ouviu. Só o elevador. Abriu a porta do apartamento e encontrou o corredor completamente vazio. O silêncio da madrugada ainda parecia presente ali. Nenhum som de televisão, nenhum cheiro de café passando, nenhum ruído comum de um prédio acordando. Ele caminhou até o elevador. Vazio. Desceu. O saguão também estava vazio. A guarita tinha o porteiro, sentado da mesma forma tranquila do dia anterior. O prédio é bem vazio mesmo? Marcos perguntou, tentando soar casual. O porteiro levantou os olhos lentamente. Não, tem bastante gente morando aqui. Marcos assentiu, meio sem entender. Talvez os horários não coincidissem. Talvez os moradores trabalhassem em turnos diferentes. Talvez fosse apenas coincidência. Durante o dia, no trabalho, aquilo saiu da cabeça. Mas quando voltou à noite, o corredor continuava igual, vazio demais para um prédio cheio. Ao longo da semana, Marcos começou a reparar em pequenos detalhes. Sempre que chegava do trabalho, ninguém saía. Sempre que saía de manhã, ninguém chegava. Era como se os horários dele nunca coincidissem com os de mais ninguém. Ele nunca cruzava com vizinhos no corredor, nunca ouvia conversas através das paredes, nunca ouvia descarga, chuveiro, televisão ligada, passos, nada. O prédio tinha dezenas de apartamentos, mas parecia funcionar como um lugar abandonado. Ainda assim, à noite, o elevador continuava trabalhando. Subia, parava, descia, parava, como se alguém estivesse usando, mas sem produzir qualquer outro som. Marcos começou a prestar atenção com mais cuidado. Ficava alguns segundos parado no corredor, fingindo procurar as chaves, apenas para ouvir se havia algum ruído além do elevador. Nunca havia. Era um silêncio tão completo que começava a parecer artificial, como se algo estivesse faltando. Mas ele ainda não sabia exatamente o que. No sábado, Marcos decidiu fazer algo simples, nada dramático, nada impulsivo. Apenas ficou parado no corredor.
encostado na parede, ao lado da porta do apartamento, fingindo mexer no celular. Ele queria apenas cruzar com alguém, qualquer pessoa. 10 minutos se passaram, depois 15, depois 20. O elevador subiu, parou exatamente no seu andar. A porta abriu com o som metálico de sempre. Marcos ergueu a cabeça, esperando alguém sair. Ninguém saiu. Ele ficou olhando para dentro do elevador vazio, sentindo um desconforto difícil de explicar. Resolveu entrar. Apertou o botão do térreo. O elevador desceu. No meio do caminho, parou no quarto andar. A porta abriu e permaneceu aberta, como se alguém estivesse ali, parado, segurando a porta, esperando. Marcos não saiu. Ficou olhando. O corredor do quarto andar estava completamente vazio. Depois de alguns segundos, a porta fechou sozinha, sem ninguém ter entrado, sem ninguém ter saído. Depois do episódio no elevador, Marcos começou a observar melhor o prédio. Na volta para o apartamento, passou pelo hall onde ficavam as caixas de correio. Havia muitas, todas organizadas em fileiras antigas de metal, com pequenas etiquetas de nome. Ele nunca tinha prestado atenção naquilo. Aproximou-se. Começou a ler. Havia dezenas de nomes. Alguns pareciam antigos, escritos à mão, já desbotados. Outros tinham etiquetas novas, impressas recentemente. Gente que claramente morava ali. Gente que recebia correspondência. Gente que existia. Mas ele nunca tinha visto nenhuma dessas pessoas. Nem uma única vez. Ficou ali parado, lendo nome por nome, tentando imaginar os rostos, tentando lembrar se já tinha cruzado com algum deles no corredor. Não lembrava. Na verdade, nem conseguia imaginar, porque o prédio inteiro parecia não ter rostos, só portas fechadas e silêncio. Um silêncio que começava a parecer menos confortável e mais inquietante. Naquela noite, Marcos demorou a dormir novamente. Mas dessa vez, não era apenas o elevador, era outra coisa. Ele ouviu passos, pela primeira vez desde que tinha se mudado. Passos no corredor, lentos, arrastados, irregulares. O som vinha de fora do apartamento, bem próximo da porta. Marcos sentou na cama, em silêncio, tentando entender se não era impressão. Os passos continuavam. Passavam pela porta, iam em direção ao elevador, paravam, depois voltavam, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Ele levantou devagar e foi até o olho mágico. Olhou. O corredor estava completamente vazio, iluminado apenas pela luz fria do teto, sem ninguém. Mas os passos continuavam. Ele conseguia ouvir claramente, como se alguém estivesse andando ali, sem ocupar espaço nenhum. Marcos ficou parado, olhando pelo olho mágico, sentindo um frio percorrer o corpo. O som foi diminuindo, até desaparecer por completo, e o corredor permaneceu vazio, como sempre. Na terça-feira seguinte, uma semana depois da mudança, Marcos saiu do apartamento pela manhã e quase tropeçou em algo no corredor. Uma sacola de mercado, plástica comum levemente aberta. Ele olhou ao redor. O corredor, como sempre, vazio. Abaixou-se e espiou o que havia dentro. Pão fresco, uma garrafa de leite ainda gelada, alguns legumes, coisas que claramente tinham sido compradas naquela manhã. Alguém tinha acabado de voltar do mercado e deixado a sacola ali, no meio do corredor. Marcos esperou alguns minutos, achando que a pessoa voltaria para buscar. Ninguém apareceu. Ele foi trabalhar. Quando voltou à noite, a sacola não estava mais lá. Não havia marcas no chão. Não havia sinal de que alguém tivesse passado. Mas ela tinha desaparecido, sem que ele visse, sem que ele ouvisse, sem que ninguém tivesse cruzado com ele o dia inteiro. Foi ali que Marcos começou a sentir algo diferente do simples desconforto. A sensação de que ele estava fora de sintonia com o prédio. Depois da sacola desaparecer, Marcos decidiu fazer um teste simples.
Algo que não dependesse de sons, nem de suposições, algo visível. Pegou um pequeno pedaço de fita adesiva transparente e colou discretamente na porta do elevador, bem na junção entre as duas folhas metálicas. Se alguém usasse o elevador naquele andar, a fita cairia. Era impossível não romper. Ele fez aquilo à noite antes de dormir e esperou. Durante a madrugada, ouviu o elevador funcionando várias vezes. Subia, parava, descia, como sempre. Na manhã seguinte, abriu a porta do apartamento e caminhou até o elevador. A fita estava intacta, perfeitamente colada, mas o elevador não estava ali, estava no térreo. Marcos ficou parado, olhando para aquilo, tentando encontrar uma explicação lógica. O elevador tinha sido usado, ele tinha ouvido, mas ninguém tinha passado por aquela porta. Pela primeira vez, ele sentiu que não era apenas coincidência. Havia algo ali que não obedecia à lógica normal das coisas. Naquela noite, Marcos não conseguiu dormir. Ficou sentado na sala, olhando para a porta, tentando entender tudo o que vinha acontecendo. Sem saber exatamente por quê, olhou para o relógio. 2h17 da manhã. Sentiu um impulso estranho. Levantou, abriu a porta do apartamento e o que viu fez o corpo inteiro gelar. O corredor estava cheio. Pessoas, homens, mulheres, idosos, parados em silêncio, espalhados pelo corredor como se estivessem aguardando algo. Ninguém conversava, ninguém se olhava, todos apenas estavam ali, como se aquilo fosse completamente normal. Marcos congelou na porta. Nenhuma daquelas pessoas parecia notar a presença dele. O elevador abriu. As pessoas caminharam lentamente até ele. Entraram. Sem pressa, sem ruído, sem trocar uma palavra. Marcos não teve coragem de se mover. A porta do elevador fechou. Ele desceu e, em segundos, o corredor voltou a ficar completamente vazio, como sempre foi. Na manhã seguinte, Marcos desceu direto para a guarita, o coração ainda acelerado pela cena da madrugada. Ele precisava falar com o porteiro, precisava ouvir alguma explicação racional. Mas a guarita estava vazia. A cadeira estava no lugar, o ventilador ligado, a caneca de café sobre a mesa. Mas não havia ninguém ali. Parecia que o porteiro tinha saído por alguns minutos. Marcos esperou. 5 minutos, 10, 15. Ninguém apareceu. Ele saiu do prédio e deu a volta pela fachada. Foi quando percebeu algo que nunca tinha reparado antes. Nenhuma janela tinha roupa estendida, nenhuma tinha vaso de planta, nenhuma tinha sinal de vida, nenhuma caixa de ar-condicionado, nenhuma antena improvisada, nada que indicasse que alguém realmente morava ali. E a sensação mais estranha começou a se formar. Talvez o prédio nunca tivesse sido habitado. Talvez ele fosse o único morador desde o início. Marcos voltou para o apartamento devagar. Sentou no sofá e ficou olhando para a porta. O silêncio era diferente naquela noite. O elevador não subiu, não desceu, não parou em nenhum andar. Nada. Era como se ele tivesse deixado de funcionar. Marcos olhou o relógio. 2h17. Esperou. Nada aconteceu. Nenhum som. Nenhum movimento, nenhuma presença. Foi então que ele percebeu. Durante semanas, ele escutava o elevador porque os outros moradores estavam circulando. Mas agora, ninguém mais estava, porque naquela noite, ele é que estava circulando. Marcos levantou devagar. Saiu do apartamento. O corredor estava vazio, mas pela primeira vez aquilo não pareceu estranho. Pareceu normal. Ele caminhou até o elevador, apertou o botão, a porta abriu, entrou. O elevador desceu, parou em vários andares, a porta abriu e ele ficou parado, esperando. Como se alguém fosse entrar, mas ninguém entrou. Porque agora era ele quem circulava quando os outros não estavam. E talvez, desde o começo, o prédio nunca tenha sido vazio. Só nunca foi o tempo dele.
Se essa história fez você olhar para o corredor da sua casa com outros olhos, se em algum momento você sentiu que isso poderia acontecer com qualquer pessoa, então talvez você já tenha entendido o que realmente está por trás dela. Aqui, nada é apenas ficção. Tudo nasce do que é comum, do que é rotineiro, do que a gente deixa passar. Por isso, antes de sair deste vídeo, curta, para que mais pessoas encontrem histórias como essa. Compartilhe, porque alguém que você conhece pode sentir essa mesma estranheza. E se inscreva no canal, porque a próxima história pode ser ainda mais próxima da sua realidade. Aqui, o normal nunca é tão normal quanto parece. Nos vemos no próximo vídeo.